foi um ato desconstitutivo. Declaratório. A administração reconhece uma situação de fato ou de direito já existente. Enunciativo. Um ato enunciativo é que indica um juízo de valor. Modificativo significa que a administração pública ela pode modificar um ato já existente, certo? Ela modifica. Seria um exemplo de ato modificativo. Uma escola, ela dá aula para ensino fundamental. Aí a administração pública edita um ato falando que a partir do ano que vem, essa escola vai ser uma escola de ensino médio. Ela modificou a competência daquela escola, a atribuição daquela escola, né? E um ato abdicativo é quando o titular ele renuncia a um direito, certo? Quanto à natureza da atividade, os atos podem ser de administração ativa, que são aqueles usados para constituir uma situação jurídica. Podem ser atos da administração consultiva, que é quando servem de suporte para os atos da administração ativa. Pode ser atos da administração controladora, é quando exerce controle prévio ou posterior sobre os atos da administração. Pode ser verificadora, que tem como objetivo apurar, documentar uma situação existente. E atos da administração contenciosa, relacionado ao julgamento de processos administrativos. Tá ok? E quanto à estrutura do ato, eles podem ser concretos ou abstratos. O que é um ato concreto? É quando ela tem aplicação em determinado caso, esgotando a aplicação dele. Atos abstratos são aqueles atos que não se direcionam a um ato específico, a um caso específico. E quanto à executoriedade, podem ser atos auto-executórios ou não auto-executórios. E aí eu vou chamar a sua atenção para uma coisa. Um exemplo que normalmente é o exemplo que costuma cair em concurso público. A multa de trânsito. Você parou, o seu carro estacionou em local proibido e foi multado. Isso é um ato auto-executório ou não auto-executório? Sabe por que as pessoas erram essa questão aí, gente? Porque elas imaginam o seguinte: você visualiza a cena na sua cabeça. O carro estacionado no local proibido, o policial militar ou o agente do Detran, ou dependendo do caso, a guarda municipal, que alguns municípios têm contrato com a guarda municipal. Convênio, desculpa. Tem convênio com a guarda municipal. Você imagina aquele servidor com aquele talãozinho de multa, escrevendo a multa ali, que depois vai ser colocada ali no para-brisa do carro, né? Aí, é auto-executório. O policial chega lá e multa. E aí você erra. Sabe por quê? Porque aquilo ali que o servidor público está preenchendo e coloca no para-brisa do carro, aquilo ali é a notificação de infração. Aquilo não é a multa propriamente dita. Aquilo ali está informando a você que você cometeu uma infração e que você vai ser notificado por isso. A multa, ela não é auto-executória. Tanto que se você não pagar a multa que você levou, a administração não pode acessar a sua conta lá do banco e retirar aquele dinheiro. Ele vai ter que te acionar na dívida ativa. Então toma cuidado que a multa de trânsito ela não é auto-executória, tá bom? Esse é um exemplo recorrente em prova e muita gente erra. E justamente por muita gente errar que cai nos concursos, né? Quanto ao resultado também é muito autoexplicativo. Ele pode ser ampliativo, quando aumenta a esfera de direitos, ou de obrigações, ou de deveres. Ele pode ser restritivo, quando diminui, certo? Você está fácil, né? Você não tem como errar, não. Quanto à retratabilidade, os atos também é muito fácil. Eles podem ser retratáveis, quando você puder voltar atrás, serão irretratáveis quando você não puder se retratar daquele ato cometido. Agora, vamos falar das espécies de ato administrativo.
Em relação à classificação, a gente encerrou. Vamos falar das espécies. Em relação às espécies, os atos podem ser normativos. Ato normativo são manifestações da administração pública com conteúdo geral e abstrato, cujo objetivo é esclarecer o conteúdo das leis, viabilizando sua aplicação. Decreto. Decreto é a forma dos atos praticados privativamente pelo chefe do Poder Executivo, podendo ser geral ou individual. Imagina só, um feriado caiu na quinta-feira. Aí quem que pode decretar que a sexta-feira é ponto facultativo? O chefe do Poder Executivo. É o governador que fala. Imagina só que o 7 de setembro, que é feriado, caia na quinta-feira. Quem que pode decretar ponto facultativo na sexta, dia 8? O chefe do Poder Executivo, certo? Isso é um decreto. Regulamentos são usados para dar fiel execução à lei. Instrução normativa são os atos expedidos pelos ministros de Estado com o objetivo de viabilizar a execução da lei, decretos e regulamentos. Regimento tem como objetivo regulamentar o funcionamento dos órgãos colegiados. Vamos supor, o regimento interno da Câmara dos Deputados. É o regimento que vai falar como é que aquele órgão ali vai funcionar, certo? Resoluções. É o modo pela qual se externam as deliberações dos órgãos colegiados e casas legislativas judiciárias. Não são expedidas por chefes de poderes, certo? Por exemplo, resolução do CONTRAN. A resolução do CONTRAN que fala como é que tem que ser a cadeirinha que você carrega uma criança no carro. Que até tal idade a criança tem que ser carregada desse jeito. De tal idade a tal idade desse jeito, de tal idade a tal idade desse outro jeito. Isso é uma resolução do CONTRAN. CONTRAN é um órgão colegiado. Atos normativos. Deliberações são atos normativos ou decisórios emanados dos órgãos colegiados da Casa Legislativa ou Judiciária. Atos ordinários são utilizados para disciplinar o funcionamento da administração e a conduta funcional de seus agentes. Tem por origem o poder hierárquico e apenas alcançam os agentes públicos que estejam subordinados à autoridade que os expediu. Não atinge os particulares. Ato ordinatório, gente, você lembra de ordem. Atos ordinatórios são atos que expedem ordens. Por isso que eles só valem para os servidores públicos, certo? Instruções são ordens internas emanadas dos superiores hierárquicos para os subalternos. Por exemplo, na Polícia Civil, a gente tem as instruções normativas, que são os delegados que falam o que o agente do plantão tem que fazer, o que o agente do expediente tem que fazer, o que o escrivão do plantão faz, o que o escrivão do expediente faz. São exemplos de instruções. Circulares possuem o mesmo objetivo das instruções, porém são de menor generalidade, porque só alcança determinados servidores. Avisos. Avisos podem ser utilizados como veículos de notícia relacionados à atividade administrativa. São utilizados pelos ministros de Estado para tratarem de temas relacionados aos seus respectivos ministérios. Portarias são utilizadas pelo chefe de órgão para a expedição de ordem geral ou especial a seus subordinados. Por exemplo, gente, o inquérito policial. O inquérito policial ele começa como? Ele começa com uma portaria. O delegado baixa uma portaria determinando a abertura de inquérito para averiguar o fato tal. Ordem de serviço. É o que eu mais trabalho no meu dia a dia. Na minha sala, chega uma ordem de serviço.
Aí fala lá, fulano de tal, delegado de polícia, determina ao agente Sérgio e ao agente fulano que, de posse do inquérito policial número tal de 2020, verifiquem a veracidade da informação, bem como tentem levantar a autoria e materialidade delitiva do delito em questão. É uma ordem de serviço. É falando o que eu tenho que fazer naquele caso específico, certo? Provimentos servem como veículo para determinar instruções que visem regularização e uniformização de serviços. Ofícios é a comunicação escrita entre autoridades, entre superiores subalternos, entre a administração pública e os particulares. Despachos são praticados no curso de processos administrativos, abrangendo manifestações rotineiras. Atos negociais são editados pela administração pública quando seus interesses, ainda que indiretamente, coincidem com a pretensão do particular. Por exemplo, o exemplo que eu dei anteriormente, um órgão público, a prefeitura, quer alugar a casa de um particular. Para que nessa casa funcione um órgão público, uma secretaria do município, por exemplo, é um exemplo de ato negocial. Não vai valer a supremacia do interesse público sobre o privado. Olha só, alguns exemplos de atos negociais: admissão, visto, homologação, dispensa, renúncia, protocolo administrativo. Todos esses aí são exemplos de atos negociais, certo? E agora, gente, a gente vai começar a falar do assunto mais cobrado em provas de concurso, que a gente vai falar sobre a extinção do ato administrativo, tá ok? Eu chamo a sua atenção agora, nessa parte da aula, se você estiver muito cansado, vai no banheiro, lava o rosto, joga uma água na cara, faz 10 flexões aí onde você está assistindo a aula, porque a gente vai entrar na parte da aula agora que mais cai em concurso público, dentro de atos administrativos, tá certo? Dá uns tapas na cara aí, toma uma água, joga uma água no rosto e vamos lá que essa parte da aula precisa da sua máxima atenção, tá ok? Vamos lá. Ó, eu vou ser propositalmente repetitivo. Essa parte que a gente vai falar agora aqui na aula é a que tem maior incidência de questão em concurso público, quando o assunto é atos administrativos, certo? Pode deixar o ar ligado aí que tá bom. Não, tá bom. É a parte de maior incidência de concurso público, tá ok? Olha só, a gente vai falar da extinção do ato administrativo. Não vá cair na besteira, que atos administrativos realmente é um assunto muito longo, não vá cair na besteira de estudar só a parte de extinção, né? Apesar que é o maior número de questões, mas até mesmo porque, para saber bem do ato, da extinção do ato, você tem que ter um conceito muito bem estabelecido na sua cabeça da definição do ato, dos atributos, dos pressupostos, do PAT lá que a gente falou, presunção de legitimidade, alta executoriedade, tipicidade e imperatividade. Você tem que saber o confifor mob, competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Você tem que ter esses conceitos bem claros na sua cabeça. Mas a extinção do ato realmente é a parte que tem mais questão, é a parte que as bancas de concurso mais cobram, tá? E vamos começar falando aqui da anulação. A anulação ocorre quando o ato administrativo ele tem um vício de legalidade. Então, eu anulo o ato vou colocando palavras-chave aqui e no final você vai entender por quê. Vou fazer um paralelo que você vai acertar tudo na sua prova. Quando eu anulo o ato porque ele é ilegal. O vício que gera a anulação, ele é ilegal, certo? Então, ocorre quando o ato administrativo é extinto sob o fundamento de ser ilegal.
quando o vício gera ilegalidade for sanável, a administração pública ele vai poder corrigir. É o que a gente vai ver depois na convalidação. Convalidação é uma espécie de correção daquele ato porque ele tem algum problema. A anulação é quando esse ato é ilegal, mas esse vício ele não vai poder ser corrigido. Se o ato é ilegal e essa ilegalidade não puder ser sanada, o meu único caminho vai ser anular esse ato, certo? E quem que pode anular esse ato? O ato ilegal? A própria administração ou o poder judiciário. A diferença é que a própria administração ela pode anular de ofício, enquanto o poder judiciário ele só pode anular se ele for provocado. Se provocado. Por causa de um princípio chamado inércia que tem no poder judiciário. Para que o poder judiciário anule um ato, ele tem que ser provocado. Tem que alguém chegar no poder judiciário e falar assim: poder judiciário, é o seguinte, esse ato aqui é ilegal, por isso, e eu solicito a anulação dele. Aí o poder judiciário vai poder agir. A administração pública não. A administração pública olhou e falou assim: não, esse ato aqui ele é ilegal, eu vou anular isso aqui porque isso aqui não está errado, está ilegal. Ela vai e anula de ofício. Não precisa de que ninguém peça que ela anule. Se ela mesma percebeu aquela ilegalidade, a própria administração pública anula de ofício. E o que acontece com essa anulação? Essa anulação ela vai ter efeito ex tunc. O que é efeito ex tunc? É o efeito retroativo. Imagine que um ato foi expedido desse dia aqui, ó. Aí teve um decurso de tempo. Quando chegou bem aqui, percebeu-se que esse ato era ilegal. E aí ele foi anulado. Por ser ilegal, ele foi anulado. Essa anulação vai começar a valer daqui, do dia que ele foi declarado ilegal, ou ele vai começar a valer daqui. Ex tunc anula tudo. Ele é ilegal a partir daqui, ó. Isso que aconteceu aqui não tem mais valor, certo? Ocorre quando o ato administrativo é extinto sob o fundamento de ser ilegal e quando o vício que gera a ilegalidade for sanável, a administração pública pode convalidá-lo com efeito ex tunc, se presente ainda os requisitos interessantes públicos. A ausência de prejuízo para terceiro. Caso seja insanável, o único caminho será a anulação. O ato administrativo pode ser anulado tanto pela própria administração de ofício quanto pelo Poder Judiciário se provocado, isso eu já falei. Os atos anulados não geram direitos adquiridos. Isso é importante você decorar. Os atos anulados não geram direitos adquiridos. Logicamente, né, se ele fere a lei, ele não tem como gerar um direito adquirido para uma pessoa. Mas os efeitos produzidos para os terceiros de boa-fé serão mentidos em observância ao princípio da boa-fé do atributo da presunção da legitimidade. O que acontece, gente? Os efeitos deles serão mantidos para os terceiros de boa-fé, certo? Então, imagina só. Imagina que sai um contrato temporário para você prestar um determinado serviço para a prefeitura. Só que tem alguns requisitos. Imagina que você tenha que ter diploma de curso superior em alguma área. Aí, as pessoas trabalharam por 6 meses. Esses 6 meses que as pessoas trabalharam, elas receberam por isso. Só que viram que essa atitude que a prefeitura tomou tinha alguma ilegalidade. Essas pessoas vão ter que devolver esses 6 meses de salário? Não, porque eles eram terceiros de boa-fé, certo?
Agora imagina só, imagina que nessa mesma situação hipotética aí que eu falei, uma pessoa falsificou um diploma de curso superior. Ou seja, ela não tinha curso superior, que era um dos requisitos, embora ela tenha trabalhado, ela pode ser obrigada a devolver esse dinheiro na via judicial? Pode, porque nesse caso, uma pessoa que falsificou um diploma, ele não pode ser considerado terceiro de boa fé, né? Porque ele não teve boa fé. Pelo contrário, né? Ele teve má fé, né? Ele sabia que ele não podia concorrer àquele contrato e se utilizou de um crime, né? A falsificação de um documento para concorrer. Os direitos adquiridos só vão ser preservados para os terceiros de boa fé, tá ok? A Lei 9.784 de 99, ela diz o seguinte: o direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Porque se houve má-fé, pode descobrir que esse diploma é ilegal, podem descobrir isso daqui a 10 anos. A administração vai poder recorrer, tá certo? Então, o que é importante a gente saber da anulação? A anulação ocorre porque o ato era ilegal. Ele pode ser anulado pela própria administração, de ofício, ou pelo Poder Judiciário se provocado. E se anulado, ele terá efeito ex tunc, terá efeito retroativo, apaga tudo. Não apaga apenas da data da anulação para frente, apaga desde que o ato entrou em vigor, certo? Eu vou montar esse esqueminha aqui, você vai ver que isso aí vai te ajudar demais na hora da prova. Vamos falar agora da revogação. Quando que ocorre a revogação? A principal diferença da revogação para anulação é que na revogação o ato ele era legal. Não havia ilegalidade nesse ato, ele era um ato legal. Ocorre que esse ato ele se tornou inoportuno ou inconveniente. Então ele será revogado, ele não será anulado. Se ele era legal, não tem como você anular, né? Porque para anular você precisa de alguma ilegalidade. Então veja bem, se ele era legal, se não havia ilegalidade, o Poder Judiciário vai poder intervir? Não. Então, quem é a única pessoa que pode revogar o ato? É a própria administração. A própria administração é quem vai poder revogar. Por quê? Porque ele não era ilegal. E quem é a única pessoa que pode analisar se um ato é oportuno e é conveniente? A própria administração. A própria pessoa que emanou aquele ato, né? Alguém pode falar para você o que é oportuno e conveniente para você? Sim, pode até falar, né? Mas você é obrigado a aceitar a opinião daquela pessoa? Não. Você aceita a opinião se quiser, né? Isso é o que ocorre na revogação. Agora tem uma coisa. Enquanto na anulação o efeito ex tunc anula tudo, na revogação esse efeito ele não é mais ex tunc. Agora ele é um efeito ex nunc. O que é ex nunc? Como é que você vai fazer para não confundir ex nunc com ex tunc? O ex tunc apaga tudo, ele retroage, ele anula tudo. O ex nunc, ele nunca retroage, entendeu? Ex tunc apaga tudo, para trás, para frente, apaga tudo. O ex nunc nunca retroage, é só daquela data para frente, certo? Efeito ex nunc. Ex nunc, ele é irretroativo.
ativo. Efeito ex nunc, ele é irretroativo. Vamos pegar aquele exemplo que eu dei. Uma empresa pública uma empresa privada solicita o auditório de um órgão público para ministrar palestras todo domingo. E aquele órgão público vai e empresta. Ele fala assim, não, está prestando um serviço para a comunidade, está trazendo palestra, está trazendo algum evento cultural, sei lá. É interessante? É oportuno? É conveniente? Vamos emprestar. Esse órgão público que emprestou o auditório, ele começa a perceber o seguinte: estão estragando tudo, estão rasgando as cadeiras, estão quebrando o banheiro, estão pichando a parede de dentro do auditório, está inconveniente esse empréstimo, vamos revogar esse empréstimo para essa empresa. E vai e revoga. Tem como apagar o que foi feito antes? Não, porque o que foi feito antes foi feito dentro da legalidade. Aquela empresa particular que pediu o auditório não estava fazendo nada ilegal. Eles pediram o auditório emprestado, o órgão público emprestou. Não tinha ilegalidade nenhuma. Então, essa essa revogação, ela só vai valer daqui para frente. Aquele período, emprestou o auditório nessa data, a empresa estava usando, chegou aqui e revogou o empréstimo. Esse empréstimo tem como voltar para trás? Não, ele vai valer daqui para frente. Isso é o que a gente chama de efeito ex nunc. O ex tunc apaga tudo, o ex nunc nunca retroage, é só dali para frente, certo? E aí, só que o que acontece, pessoal? Tem alguns atos que eu não vou poder revogar, certo? São chamados atos irrevogáveis. Que atos são esses que são irrevogáveis? Os atos consumados, porque eles já esgotaram os efeitos dele. Imagina que alguma empresa solicita o empréstimo de um estádio de futebol para fazer um show, certo? Aí ele fazer um show beneficente ou sem ser beneficente, enfim. Solicita o empréstimo de um estádio de futebol para fazer um show, vamos supor, dia 1º de maio, dia do trabalho. Vai ter um show para os trabalhadores no dia 1º de maio, você me empresta o estádio de futebol? Empresto. Tem como a administração pública revogar esse empréstimo no dia 5 de maio? Não tem, porque esse ato já esgotou no dia 1º de maio, que foi o dia do show, né? Então, atos consumados não tem como revogar. Outro ato que não pode ser revogado são os atos vinculados. Por que eu não tenho como revogar um ato vinculado? Porque quando eu falo aqui oportunidade e conveniência, qual tipo de ato que eu analiso? Oportunidade e conveniência. Os atos discricionários. Tem como eu analisar oportunidade e conveniência em ato vinculado? Não tem. Porque ato vinculado não faz análise de mérito, não faz análise de oportunidade e conveniência. Consequentemente, não tem como eu revogar um ato vinculado. Outro, atos que já geraram direitos adquiridos. A pessoa já teve um direito adquirido, já incorporou esse direito ao patrimônio dele, não tem como eu revogar esse ato. Eu posso anular, né? Se o ato era ilegal. Revogar, não. Atos integrativos de um procedimento administrativo. Também não tem como, porque esse procedimento ele já foi feito. E meros atos administrativos. Por exemplo, imagina um agente do Detran. O semáforo lá está estragado e o agente do Detran está aqui. Ele segura o trânsito dessa avenida e fica fazendo assim para que os carros dessa avenida aqui passem. Isso aqui é um mero ato administrativo. Como é que você revoga um mero ato administrativo? Você vai andar os carros que já passaram da ré? Não tem jeito, né?
Então, meros atos administrativos também não podem ser revogados. E agora, a gente vai falar da convalidação. O que é a convalidação, gente? A convalidação, ele vale também para atos ilegais, da mesma forma que a anulação. A convalidação se aplica a um ato ilegal, certo? Mas o que acontece? Às vezes, esse vício que gerou a ilegalidade, ele pode ser, entre aspas, corrigido. E aí, é muito mais prático e muito mais barato para a administração corrigir aquela falha e deixar aquele ato em vigor do que anular e ter que recomeçar tudo de novo, fazer tudo do zero. Nesse caso, a gente vai ter a convalidação. Então, o que é convalidação? É o ato administrativo pelo qual é suprido o vício existente em um ato ilegal, com efeito retroativo à data em que foi praticado. Aí uma coisa importante. Eu falei que efeito ex tunc apaga tudo, certo? Por exemplo, um ato era ilegal, ele foi anulado. Efeito ex tunc, ele anda para trás, desde que aquele ato entrou em vigor. Ex tunc apaga tudo. Eu falei da revogação. Revogação, efeito ex nunc, nunca retroage. Só que, gente, você tem que pensar em tunc como retroativo, nunc como não retroativo, ou como irretroativo. Por quê? Porque no caso da convalidação, o efeito dele é ex tunc. Ou seja, a correção, a partir do momento que eu corrigi, efeito ex tunc, retroativo. Se eu corrigi tudo. Eu não fiz a correção apenas do momento ali da convalidação para frente. Se eu corrigi tudo, desde o momento que o ato foi gerado. Então, ele retroage ao momento que aquele ato foi expedido. É o efeito ex tunc. Se eu convalidei tudo. Tunc, tudo. Certo? A anulação, efeito ex tunc, eu anulo tudo. Certo? Então, olha só, em decisão na qual se evidencie que não acarreta lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiro, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. A convalidação gera efeito ex tunc, ou seja, eu convalido desde o momento em que esse ato foi expedido. Então, veja bem, quem que pode convalidar um ato? O Poder Judiciário pode corrigir? Não pode. Se ele quiser, ele anula. Ele fala assim, ó, esse ato aí está ilegal e o Poder Judiciário anula. Mas corrigir, só pode corrigir quem fez, certo? Então é por isso que a convalidação só pode ser feita pela própria administração. E essa convalidação vai ter efeito ex tunc também. Ele vai ter efeito retroativo. Certo? Agora presta muita atenção numa coisa, gente. Vou até chegar perto aqui para fazer essa observação a você. Se a convalidação gerar prejuízo para a administração pública, ela não vai poder ser, esse ato não vai poder ser feito, não vai poder ser convalidado. E se essa convalidação gerar prejuízo a terceiros, esse ato também não vai poder ser convalidado, certo? Então presta atenção nisso. Se acarretar lesão ao interesse público, né, prejuízo ao interesse público e prejuízo a terceiro, não vai poder convalidar, tá ok? Algumas observações mais aqui, ó. O que eu preciso para que eu possa convalidar um ato? 3 coisas. O defeito tem que ter natureza sanável, não pode causar prejuízo a terceiro e não pode acarretar lesão ao interesse público.
E tem alguns atributos que são convalidáveis. Você vai lembrar do mnemônico foco. Olha que legal. Ó, foco é quando vai poder ser convalidado. Quando o vício for na forma e quando o vício for na competência. Nesses dois casos, eu vou poder convalidar. Por exemplo, imagina que a licença para um servidor público foi deferida pelo delegado municipal. Mas só quem poderia ter deferido aquela licença era o delegado regional, ou seja, era o chefe do delegado municipal. Precisa eu cancelar tudo e começar o processo todo do zero? Não, eu posso convalidar. Eu posso substituir esse deferimento. É um vício convalidável. Foi um vício de competência. Só que veja bem, se a competência for exclusiva, ela não vai poder ser convalidada, certo? Outra situação em que o ato vai poder ser convalidado, se o vício for na forma. Se a forma não era exclusiva, se não havia uma única forma de fazer alguma coisa, eu vou poder convalidar também. Imagine que era um determinado ato administrativo era para ser feito através de memorando, mas foi feito por ofício. É fácil, isso é fácil corrigir, né? Então eu não vou precisar apagar tudo. Eu vou corrigir a forma, fazer da forma correta e esse ato vai poder continuar existindo, certo? Objeto, motivo e finalidade eu jamais vou poder convalidar, certo? Então imagina que um ato está ilegal e esse ato é ilegal porque o vício dele não é nem de forma nem de competência, é o vício de finalidade. Eu posso convalidar? Não. E se eu não posso convalidar, o que eu faço? Eu deixo por isso mesmo? Continua valendo? Não. Eu vou ter que fazer o quê? Anular, certo? Se é um vício que não pode ser convalidado, a minha única alternativa é anular, tá ok? E tem outros dois, gente, que se você reparar, eu fiz questão de fazer em cores diferentes, que é a cassação e a contraposição. Por que eu fiz questão de colocar em cores diferentes? Porque não é unanimidade na doutrina, certo? Não são todos os doutrinadores que aceitam a cassação e a contraposição como forma de extinção do ato administrativo, tá ok? Mas eu vou colocar aqui porque conhecimento nunca é demais, né? Pessoal, o que seria a cassação? Cassação, ele tem caráter de penalidade. Por exemplo, você tem uma licença para algum tipo de serviço, aí você comete uma infração administrativa e essa licença que você tinha, ela vai ser cassada. Ela tem aspecto de penalidade. E o que seria, por outro lado, a contraposição? A contraposição, como é que eu posso dizer aqui? Eu vou botar aqui até entre aspas. A contraposição, ela está relacionada a alguma incoerência. Vou dar um exemplo a você. Imagina que você passou no concurso para agente prisional, né? Que agora chama polícia penal. Você passou no concurso e você se tornou policial penal. Você foi nomeado dia 30, tomou posse dia 1º, entrou em exercício dia 2, certo? Lembrando que quando você é nomeado, você tem quantos dias para tomar posse? 30. Você foi nomeado, você tem 30 dias para tomar posse. Se você não toma posse, o que acontece? É tornado sem efeito a sua nomeação. E aí você tomou posse, você não entrou em exercício em 15 dias, você é exonerado bem do serviço público, tá? Então eu precisava falar isso aí só para contextualizar meu exemplo. Você foi nomeado dia 30, tomou posse dia 1º, entrou em exercício dia 2. No dia 5 tem uma briga generalizada no presídio, tem
servidor do presídio pego como refém, o pessoal toca fogo no colchão, aquela bagunça, né? Aí você fala assim, o quê? Você tá doido que eu vou ficar aqui? Eu vou exonerar, eu não consigo isso não. Para ser policial penal, a pessoa tem que ser de uma coragem absurda. Eu tenho enorme admiração pelo pessoal que trabalha no presídio. Os caras são corajosos demais. Tenho enorme admiração, enorme mesmo, enorme admiração pelo pessoal que trabalha nos presídios. Tem que ter muita coragem para trabalhar ali. Mas vamos lá. Dia 5 teve essa rebelião aí, né, entre aspas. Aí no dia 7 você falou, cara, é perigoso demais, eu não vou não. Eu peço exoneração. Pediu exoneração dia 7. Você foi nomeado dia 30, tomou posse dia 1º, entrou em exercício dia 2, dia 7 você pediu exoneração. Aí lá pro dia 25 você fala assim, cara, as contas vão chegar aí, como é que eu vou pagar as contas? Com que dinheiro eu pago minhas contas? Falou, quer saber? Eu fui nomeado dia 30, eu tenho até dia 30 do mês seguinte para tomar posse, eu vou tomar posse lá, está dentro do prazo, pode fazer isso? Não, não pode. Por que não pode? Porque a partir do momento que você pediu a sua exoneração, você já havia entrado em exercício e você pediu exoneração, você praticou um novo ato que produz efeito contrário ao anterior. Qual é o efeito contrário à nomeação? Exoneração, certo? Então, contraposição é isso, é quando tem uma incoerência. Se você pediu exoneração, é incoerente você tomar posse de novo, certo? Então, contraposição é isso, prática de um novo ato que produz efeito contrário ao ato anterior. Então, para resumir aqui, para fechar, extinção do ato administrativo, eu anulo o ato quando ele é ilegal, a própria administração de ofício pode anular, ou o poder judiciário, se ele for provocado, e tem efeito ex tunc, ou seja, retroativo. A partir do momento que eu anulei tudo, desde o momento que esse ato entrou em vigor. Revogação, eu revogo o ato quando ele é legal. Não havia ilegalidade nenhum nele, ele apenas se tornou inoportuno ou inconveniente. Apenas a própria administração pode revogar, por quê? Porque oportunidade e conveniência é só a própria pessoa que pode analisar. Se o Poder Judiciário analisasse a oportunidade e conveniência, o Poder Judiciário estaria agindo como se fosse aquela própria administração. E isso é proibido, porque os poderes são independentes e harmônicos entre si. Muito embora um controle o outro, né, que é o sistema check and balance, mas os poderes são independentes. E essa revogação, justamente porque ela era legal, o efeito dela é ex nunc, é não retroativo, é dali para frente. E eu tenho a convalidação. A convalidação também vale quando o ato é ilegal, mas quando essa ilegalidade pode ser corrigida. Apenas a própria administração pode corrigir e o efeito dela é retroativo, ex nunc. A partir do momento que eu corrigi tudo. Lembrando que eu só posso convalidar se o vício foi na forma ou na competência. Finalidade, motivo e objeto jamais vai poder ser convalidado. Eu vou ter que anular. E eu tenho ainda, embora não seja... A doutrina não seja pacífica nesse ponto, eu tenho a cassação, que tem um caráter de penalidade, e tenho a contraposição, que é quando ocorre alguma incoerência. É quando a prática de um novo ato é contrário a um ato anterior. Beleza? Pessoal, essa parte de extinção do ato administrativo ela é fundamental. Ela tem que estar muito bem definida na sua cabeça, tá certo? Porque a parte mais cobrada em concurso público, dentro do conteúdo de atos administrativos, a maioria das questões se refere à extinção do ato administrativo, tá certo? Então é isso aí, pessoal, revisar a aula, resolver bastante exercício e qualquer dúvida, manda no chat aí no grupo do Foco, manda para mim pelo meu e-mail, manda no meu canal, quem puder dar uma acessada lá no meu canal no YouTube, agradeço, tá certo? E bora estudar, galera, bora estudar que os concursos estão vindo. Abraço!